Olá, amigos. Estamos aqui diretamente da sede da Casa de Maria, Embaixadora da Paz, hoje para falar sobre a história desta obra. E a história dessa obra começa com a minha transformação pessoal. Então, todos sejam bem-vindos. E vocês que estão acostumados a acompanhar as nossas lives todas as terças-feiras, Dr. Santiago Garcia Lamelo sempre nos acompanha, mas hoje, excepcionalmente, ele não estará conosco, por isso que eu aproveitei também para falar sobre a história da Casa de Maria. Mas Dr. Santiago teve que fazer uma cirurgia de grande porte, então hoje ele não está conosco. Mas certamente o anjo da guarda dele está, não é? A Kátia certamente está aí nos dando uma força, não é? E semana que vem ele estará conosco. Bem, nossa live de hoje é para você que deseja ter um despertar. Você que está sem sentido na vida, você que perdeu a esperança e que acha que milagre não existe. Eu nasci numa família católica. Sou a primeira filha de 4 filhos que minha mãe teve e tendo uma também que ela criou desde pequenininha, então somos em 5. E ali a gente aprende a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e a missa, muitas vezes, né, chateada porque a mãe ou o pai que obriga, e assim a gente continua católico, como o povo diz, de carteirinha. Estudei num colégio lá em Recife, um colégio de freira, onde devo muito a minha formação cristã, Colégio das Damas da Instrução Cristã. Casei lá em Recife e meu marido veio transferido para São Paulo. E aqui em São Paulo, eu com 4 filhos, né, uma escadinha, o mais velho tinha 8 anos, depois 6, 4, e a Michele com alguns meses. Aqui chegando, eu estava sozinha com o meu marido, sem ter família para me ajudar. Abro um parênteses aqui para dizer que hoje eu vejo quanto eu fui mimada pelos meus pais e principalmente pela minha tia, minha avó, que assumiu muito os meus filhos. E naquela época, chegando em São Paulo, aqui, sem ninguém para me ajudar, eu comecei a brigar muito com meu marido. Brigava demais com ele. Eu achava que ele precisava mudar. E não percebia que quem tinha que mudar era eu. Nessas brigas, depois de alguns anos, eu achei que eu tinha que me separar do meu marido. E ele achava que não era nada para separação. E aí era que eu ficava com mais raiva, não é? Eu dizia para ele, já que você não muda, mudo eu de casa. Cheguei até a procurar um advogado para me separar mesmo dele, não é? E como ele não queria se separar, eu já era psicóloga, a primeira formação que eu fiz foi psicologia, depois eu fiz nutrição. Mas como eu já era psicóloga, eu pensei, eu vou precisar então arrumar um emprego dentro dessa área para sustentar os meus filhos e poder me separar. E assim, num dia de domingo, aconteceu um fato que mudou a minha vida. E esse fato foi que eu procurando no jornal, porque antigamente, não é? Isso foi no ano de 1987, então não tinha internet, não tinha essas coisas que hoje em dia tem. Os empregos se procuravam e se achavam por classificados no jornal. Eu procurando emprego no jornal Estadão, aqui de São Paulo, eu vi no meio daqueles classificados uma coisa que me chamou a atenção. E estava escrito assim, mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz. 2 pontos, travessão, entre aspas, e uma mensagem. Veja só, mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz. No meio das ofertas de emprego. Eu estava procurando emprego para arrumar um emprego e me separar do meu marido. E ali me chamou a atenção. Apesar de eu ser católica, eu não tinha intimidade com Nossa Senhora. Pelo contrário, achava uma falta de lógica muito grande você ter que pedir um intermediário para chegar até Jesus. E rezar texto, essa coisa, nada disso para mim tinha lógica. E era católica.
Então, ali o que me chamou a atenção foi a data. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, uma mensagem, a data era daquele ano, 1987. Tinha um telefone para saber do que se tratava, eu telefonei, perguntei, o que é isso? Aqui eu estou lendo uma mensagem de Nossa Senhora, está dizendo que a data é desse ano, Nossa Senhora está aparecendo? E a pessoa disse sim, trata-se das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Na época, Medjugorje ainda pertencia à Iugoslávia. Não é? Depois é que houve a guerra e os países se separaram novamente. E atualmente a Iugoslávia não existe mais e Medjugorje está na Bósnia e Herzegovina. Então a pessoa disse, olha, Nossa Senhora aparece desde 1981 e ela dá todo dia 25 de cada mês uma mensagem. E nós divulgamos essa mensagem, por isso que está no jornal. Eu me lembro que nessa época o meu irmão, caçula, do qual eu sou madrinha, eu sou a mais velha, ele é o caçula, então eu sou madrinha dele. Ele estava na minha casa, em São Paulo, e ele vendo essa minha vontade de saber mais sobre essas aparições, ele telefonou, pegou o endereço do local onde estava divulgando essas aparições de Medjugorje, foi até lá, comprou o livro e me deu para ler. Eu creio que muita gente já escutou a frase, um livro transforma uma vida. Eu escutei e vivi essa frase. Realmente este livro transformou a minha vida. A minha vida tem um marco antes e depois desse livro sobre as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Eu comecei a ler esse livro, eram 10 horas da noite, isso porque quem tem 4 crianças pequenas, não é? Sem pessoas para ajudar, não tem tempo para ler, não é? Então, só depois das 10 horas da noite. E a partir das 10 horas eu comecei a ler esse livro que falava das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, hoje Bósnia e Herzegovina. Eu terminei de ler esse livro 4 horas da manhã. Eu não tive vontade de parar de ler para dar continuidade no outro dia. Algo foi tomando conta de mim, eu fui me encantando, mesmo porque quem escreveu o livro era um sacerdote. O autor do livro era um padre chamado Padre Jordão, missionário da Consolata, e ele contava naquele livro o que ele viu em Medjugorje, porque o Padre Jordão já tinha ido a Medjugorje e ele dizia sua experiência a Medjugorje. 4 horas da manhã, eu era uma pessoa completamente diferente. Do jeito que hoje eu peço a Deus e a todos os anjos da guarda e a São Miguel Arcanjo que toque todas as pessoas que estão vendo esse vídeo agora ou em reprise para que tenham o despertar que eu tive, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu comecei a fazer a experiência da paz. Você quer paz? Faça a experiência de Deus no seu interior. A paz, ela não é a ausência de dificuldades que nós chamamos de problemas. A paz não é a ausência de desafios que nós chamamos de problemas. Mas a paz é a confiança de que mesmo diante dos desafios e das dificuldades, com a confiança em Deus, nós aprenderemos lições e sairemos pessoas melhores. Então, ali eu li sobre as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje e me convenci de que realmente o céu falava com a terra. Por que eu me convenci? E eu vou dizer agora para você por que eu me convenci. Eu amo estudar, amo estudar. E eu não sabia que quando uma pessoa ela vê Nossa Senhora, porque qualquer pessoa pode dizer, eu vi Nossa Senhora, eu vejo Nossa Senhora, qualquer uma pode dizer. Mas, quando alguém diz, eu vejo Nossa Senhora, a Igreja Católica, ela começa a observar de longe, porque é bíblico, pelos frutos os conhecereis. Depois de algum tempo, se os frutos são frutos de paz,
a igreja ela nomeia duas comissões, uma teológica e outra científica. A teológica é para investigar o discurso de Nossa Senhora, pois se realmente é Nossa Senhora, ela não vai falar nada que contradiga a palavra de Deus. E a outra comissão é a comissão científica, independente de religião. A igreja, ela paga o físico, o psicólogo, o psiquiatra, o médico, para que eles possam averiguar a veracidade dos fenômenos e dar o laudo. Porque a igreja, ela deseja tirar todo tipo de possibilidade de alucinação, de desequilíbrio emocional e até mesmo de charlatanismo. Isso tudo eu li o Padre Jordão falando que a igreja ela faz isso. E neste mesmo livro o Padre Jordão dizia: esta comissão científica ela foi formada e já temos algum laudo sobre o que os cientistas perceberam em Medjugorje. E foi por conta desse laudo da ciência que eu me convenci de que realmente o céu falava com a terra em Medjugorje. Por exemplo, na hora que Nossa Senhora ela aparece, os cientistas eles mediram o ângulo de convergência do olhar. Em Medjugorje, Nossa Senhora, no início, aparecia para 6 jovens. E esses 6 jovens, eles tinham alturas diferentes. Mas eles conversavam, teoricamente, com uma mesma pessoa, que é Nossa Senhora, não é? Então, raciocina comigo. Se dizem aquelas 6 pessoas que estão conversando com Nossa Senhora, com uma mesma pessoa, os especialistas pensaram: os olhos precisam convergir para um mesmo ponto. E então eles mediram o ângulo de convergência do olhar. E todos os olhos, independente da altura dos videntes, convergiam para um mesmo ponto, com distância de milímetros. Isso é uma coisa fantástica. Depois, uma outra coisa que eles observaram foi que, na hora que Nossa Senhora aparece, eles não têm a reação de estímulo físico. Por exemplo, na hora que eles estão conversando com Nossa Senhora, o olhar fica fixo, a voz desaparece, as pessoas só veem o movimento labial, e alguns técnicos aproximavam lanterna acesa próximo do olho e eles não demonstravam nenhum incômodo. Também pincel, né? Pelinho de pincel tocando no olho. Eles também não demonstravam reação alguma. Isso durante a conversa com Nossa Senhora. Agulha também atrás, né? Tocando eles não reagiam. Placa térmica também não reagiam. E o que foi, eu digo para mim, um golpe de misericórdia que me fez realmente acreditar que o fenômeno era algo inexplicável, foi a física, um físico que levou um aparelho capaz de medir a energia do local, é um aparelho chamado Geiger-Müller. Esse aparelho é capaz de medir o extravasamento de material atômico. Então, qualquer extravasamento de energia atômica, aquele aparelho vai detectar para ver se está acima do nível suportável na água, na terra, no alimento. Então, levaram o Geiger-Müller e ligaram lá em Medjugorje, antes de Nossa Senhora aparecer. E o Geiger-Müller, antes da aparição, ainda no meio de todo mundo ali, rezando, esperando ela, estava acusando um potencial de energia natural. Na hora que os videntes se ajoelham, o olhar fica fixo, a voz desaparece dos lábios, que esse é o sinal que a gente sabe que Nossa Senhora está ali. O Geiger-Müller, aquele aparelhinho, né, ele detecta um potencial de energia maior do que uma bomba atômica.
Quando eu li isso, né, num livro escrito por um sacerdote equilibrado, Padre Jordão, missionário da Consolata, aqui em São Paulo, eu pensei, meu Deus, o céu está falando com a terra. E a partir daí, do momento que eu acreditei, eu despertei, eu dei o segundo passo. Bem, se é ela mesma que está vindo, por que ela veio? Para que ela veio? O que é que ela quer? Aí eu comecei, então, a mergulhar em águas mais profundas, a procurar saber mais sobre as mensagens de Nossa Senhora. O que Nossa Senhora, nessas aparições em Medjugorje, estava pedindo. E a primeira coisa que Nossa Senhora fala em Medjugorje para os videntes é: eu sou a rainha da paz. Vim para dizer ao mundo que Deus existe e nele está a verdadeira felicidade. Reconciliem-se uns com os outros. Essas palavras me fizeram refletir sobre o meu relacionamento com o meu marido. E eu pensei, meu Deus, eu quero que o meu marido mude, mas eu que tenho que mudar. Eu quero que ele fale baixo, mas eu vivo gritando. Eu quero que ele seja delicado, mas eu nunca mais fui delicada com ele. Eu quero que ele me elogie, mas eu nunca mais elogiei ele. Quem tem que mudar sou eu. E a partir desta minha compreensão, eu passei então a fazer essa experiência da transformação interior, aonde toda a minha bagagem de psicóloga, que ainda não tinha entendido isso, se completa com a espiritualidade. E aí sim, aí existe uma coisa chamada experiência da plenitude interior, que não tem nada a ver com a ausência de dificuldades, de desafios, mas tem a ver com essa experiência de paz interior, sabendo que nós estamos aqui com uma missão e que nós não estamos sozinhos. Então, uma vez convencida de que o céu falava com a terra e que quem tinha que mudar era eu não me separei de meu marido. Tem muitas pessoas que perguntam, e aí, você separou? Não. Eu casei em 74, imagina só. Faz as contas, quantos anos nós temos de casados? Acho que vai fazer agora, sei lá, daqui a 2 anos, já vou fazer 50 anos de casado, imagina só. Pois é, ele mudou algumas coisas sim. Porque quando nós mudamos e nós tentamos melhorar e dar o nosso melhor, nós permitimos também que o outro mude e que o outro também dê o seu melhor. Então, a partir daí, ele mudou. Não porque eu esperei que ele mudasse, porque eu mudei. E não é porque eu mudei e nunca mais precisei mudar, não. Porque essa mudança é uma mudança constante. Nós somos uma caixinha de surpresa. Quando a gente acha que está bem e que melhorou certos aspectos e superou certas situações, quando nós menos esperamos, como diz o adágio popular, cochilou, cachimbo cai, não é isso? Não podemos perder a vigilância, como diz São Paulo. Então, é uma transformação interior grande. Bem, o que aconteceu é que isso tinha a ver com a casa de Maria. Eu precisei primeiro colocar tudo isso para que você entenda de onde vem a Casa de Maria, Embaixadora da Paz, e por que eu fundei. Primeira coisa que eu digo é que eu não tinha intenção de fundar. Aliás, quando eu saí da minha terra, Recife, nasci e passei minha infância e adolescência na beira do mar, em Boa Viagem, eu pensei, um dia eu volto, não é? Então, eu vi que Deus tinha um outro plano para mim. E por que aconteceu a Casa de Maria, Embaixadora da Paz? Porque depois que eu tive essa experiência de paz,
eu precisava passar isso para outras pessoas. A minha família começou a ter essa experiência. Meus filhos passaram a ter uma mãe diferente. Eu era uma mãe muito brava, uma mãe sem paciência. Eu, no trânsito, se alguém, né, buzinava na frente ou atrás de mim, eu era capaz de acelerar e depois frear para a pessoa bater atrás. Então, o potencial de violência que eu tinha era muito grande no meu interior, né? E a partir desse momento da minha transformação, a primeira coisa, as primeiras pessoas a verem a minha transformação foi a minha família, os meus filhos, que acompanharam, então, esse meu processo. Eu comecei a contar a história, comecei a falar, Nossa Senhora está aparecendo. Eles começaram a perceber isso, né? E acompanhar também, uns mais, outros menos, dentro do seu temperamento e dos seus interesses. E aí eu conheci, porque aí a gente vai, né, à igreja todo dia, à missa todo dia, à reza do terço, e na igreja que eu comecei a frequentar, que é a Igreja Nossa Senhora da Glória, aqui no Cambuci, eu vi que tinha uma clínica e a clínica estava precisando de psicólogo. E eu, então, me candidatei a ser voluntariamente uma psicóloga lá, na Clínica São Rafael, nessa igreja. Mas a partir dali eu não podia ser mais uma psicóloga normal, digamos assim. Eu não podia mais olhar o ser humano só como corpo-mente. Eu fiz a experiência de que o grande segredo da paz e daquilo que a gente procura está nessa tridimensionalidade do ser humano. Então, para cada pessoa que eu atendia lá nessa clínica, eu resgatava a condição dela ser filha de Deus. Juntava a psicologia e a espiritualidade. E assim as pessoas foram melhorando. Assim, uma foi passando para a outra. Assim, os sacerdotes começaram a ver o meu trabalho. Assim, os padres começaram a mandar casais que estavam para se separar para que eu orientasse. E já não tinha mais agenda para essas pessoas. Então, aí eu procurei alugar uma sala. E essa sala que eu aluguei também, ela vivia cheia. Muitas pessoas me pagavam, outras não, porque eu pensava e penso até hoje, as pessoas que vêm até mim, até a casa de Maria, são trazidas pelas mãos de Nossa Senhora e eu tenho uma responsabilidade, uma missão sobre elas. Então essas pessoas vinham e eu via que algumas não só precisavam de um psicólogo, mas precisavam de um sacerdote. Precisava de uma bênção, precisava de um sacramento da confissão, da reconciliação. E nessa época, 2 padres me acompanharam. Foi o padre José Benedito, que era o padre Zezé, e o Frei Jorge da Paz. Então, eu pensei, eu preciso ir para um lugar maior. Da sala, eu preciso sair para uma casa. Então, veja que a Casa de Maria ela foi acontecendo naturalmente. Eu nunca sentei para pensar, eu vou fundar uma instituição. Não, eu queria era voltar para a minha terra, estar numa rede tomando água de coco na praia de Boa Viagem. Era isso que eu queria. Talvez você tenha um plano diferente do que hoje você vive. Mas Deus, ele tem uma missão maior para cada um de nós. E resta a cada um aceitar ou não. Eu aceitei. E digo, o meu sim, eu darei até a última respiração.